Bem-vindos a mais um vídeo de exercício. A gente vai fazer um exercício sobre equivalentes de Thevenin e Norton. Bom, a gente vai fazer o exemplo 4.10 do livro e ele nos pede no enunciado obtenha o equivalente de Thevenin para o circuito que contém fontes dependentes mostrado na figura 4.49. Então, se a gente quer obter o equivalente de Thevenin, a gente vai ter que encontrar qual é a tensão de Thevenin e, em seguida, encontrar qual é o valor da corrente de curto-circuito para, então, a partir da tensão de Thevenin e da corrente de curto-circuito, encontrar o resistor equivalente de Thevenin. Para encontrar qual é a tensão de Thevenin, a gente vai ter que encontrar qual é essa tensão de circuito aberto, que é essa tensão VAB de circuito aberto. Em seguida, a gente vai curto-circuitar AB e encontrar qual é a corrente de curto-circuito que flui por AB. Vamos lá começar. Bom, vamos começar nossas análises. A gente tem duas fontes controladas. A gente tem essa fonte de tensão de 3V. V é a tensão de controle, que é a tensão entre os terminais do resistor de 25 ohms. E a gente tem essa fonte de corrente controlada de 20I e é a corrente de controle, que é a corrente que flui sobre o resistor de 2 kΩ. A gente vai começar calculando qual é a tensão de Thevenin. A tensão de Thevenin é a tensão de circuito aberto entre os terminais A e B. Então, a tensão de A e B quando A e B estão em circuito aberto. Essa tensão entre A e B, entre os terminais A e B, é igual a essa tensão, essa diferença de potencial entre os terminais do resistor de 25 ohms, que é igual a essa tensão V. Então, vamos colocar que V de Thevenin é igual a V. E quem é V? V é igual ao valor dessa resistência de 25 ohms vezes a corrente que flui sobre ele. Se a gente olhar para esse circuito, a gente vai ver que essa corrente de 20I ela está fluindo de baixo para cima aqui nesse resistor de 25 ohms. Então, a gente tem do terminal negativo para o terminal positivo do resistor de 25 ohms uma corrente igual a 20I. Então, a gente vai ter que V de Thevenin é igual a menos 25 vezes 20I. Menos porque a gente tem essa corrente indo no sentido de elevação da tensão. Então, a gente tem essa incógnita I. Então, vamos lá para o outro lado do circuito encontrar quem é I. Vamos fazer o somatório de elevações e de quedas de tensão ao longo desse caminho fechado. Vamos dizer que as elevações são negativas. Então, começando por esse ponto aqui, a gente vai ter primeiro uma elevação de 5 volts, então a gente tem menos 5. Depois a gente vai ter essa queda de 2.000 vezes I, então a gente tem mais 2.000 vezes I. E depois a gente tem outra queda de 3V, então a gente tem mais 3V. Acontece que V é igual a tensão de Thevenin, como a gente viu lá em cima. Então, a gente pode dizer que menos 5 mais 20.000I mais V de Thevenin é igual a zero. E quem é V de Thevenin? V de Thevenin é menos 25 vezes 20I. Então, a gente pode colocar que a gente tem menos 5 mais 2.000I mais 3 vezes menos 25 vezes 20I igual a zero. Resolvendo para I, a gente tem que I é igual a 0,001 amperes. Substituindo esse valor para V de Thevenin, aqui nessa equação lá em cima, a gente vai ter que V de Thevenin é igual a menos 25 vezes 20 vezes 0,01, que é igual a menos 5 volts. Agora que a gente já calculou quem é V de Thevenin, vamos calcular qual é a corrente de curto-circuito. Então, a gente vai calcular qual é a corrente que flui de A para B quando A e B estão em curto-circuito. Se a gente olhar para esse circuito, a gente vai perceber que quando A e B estão curto-circuitados, não existe diferença de potencial entre o terminal superior e o terminal inferior. Então, V, essa tensão V, é igual a zero. A gente também vai ver que essa corrente I vai fluir inteira
entre os terminais B e A. Ela vai fluir inteira de A para B. Já que A e B estão curto-circuitados, é o caminho que oferece menos dificuldade, menos resistência para a corrente passar, então não vai passar corrente pelo resistor de 25, a corrente inteira vai passar de B para A. De forma que a gente vai ter que essa corrente de curto-circuito, então I de curto-circuito, ela vai ser igual a menos 20I, já que esses 20I eles vão estar indo de B para A, e a corrente de curto-circuito é de A para B. E a gente vai ter que encontrar olhando para essa malha da esquerda. Então vamos lá analisar essa malha da esquerda, e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na primeira parte da resolução. Então vamos fazer o somatório das elevações e das quedas de tensão ao longo desse caminho fechado. Vamos considerar as elevações negativas. A gente primeiro tem menos 5 volts, está aqui menos 5, mais essa queda de 2.000 vezes I, então mais 2.000 vezes I, mais essa queda de 3V igual a zero, então mais a queda de 3V igual a zero. Como V é igual a zero, a gente tem que menos 5 mais 2.000I vezes 3 vezes 0 é igual a zero. Então, menos 5 mais 2.000I igual a zero, a gente vai encontrar que I é igual a 0,0025 amperes. Como a gente já falou, corrente de curto-circuito é igual a menos 20I, então a gente tem que a corrente de curto-circuito é igual a menos 20 vezes 0,0025, que é igual a menos 0,05 amperes. Agora que a gente tem V de Thevenin e I de curto-circuito, é só encontrar R de Thevenin igual a V de Thevenin dividido pela corrente de curto-circuito, que é igual a 100 ohms. Bom, a gente encontrou que a tensão de Thevenin é igual a menos 5 volts. E a gente está encontrando quem é essa tensão de Thevenin para os terminais A, B. A é o terminal positivo e B o terminal negativo. Então, olhando para o equivalente de Thevenin, para a forma como o equivalente para o formato do equivalente de Thevenin, a gente tem aqui o terminal A e aqui o terminal B, aqui a nossa fonte, um valor V de Thevenin. Mais positivo em cima, mais negativo embaixo. Já que a gente encontrou V de Thevenin igual a menos 5 volts, então a gente vai dizer que a nossa fonte ela é mais positiva embaixo e mais negativa em cima, para ter uma fonte de 5 volts positivos. Resistência, a gente calculou que a resistência de Thevenin é 100 ohms, então a gente tem uma resistência de 100 ohms em série com a nossa fonte de tensão de 5 volts, sendo o terminal mais negativo da fonte mais próximo ao terminal A e o terminal mais positivo da fonte ligado ao terminal B. Bom, vamos calcular a resistência de Thevenin de uma outra forma. Lembra que nos slides, no vídeo sobre a teoria, a gente falou que quando a gente tem circuitos com fontes dependentes, a gente pode eliminar as fontes independentes, colocar uma fonte auxiliar entre os terminais A e B e calcular qual é a resistência de Thevenin vista por esses terminais A e B. Então, nesse circuito, a gente só tem uma fonte independente, que é essa fonte de tensão. Como é uma fonte de tensão, para eliminar essa fonte, a gente vai curto-circuitar os terminais da fonte. E a gente vai colocar uma fonte auxiliar entre os terminais A e B. E a gente vai acabar com esse circuito aqui. Então, com a região, com o lugar onde tinha fonte de tensão curto-circuitado e essa fonte V gama auxiliar. A gente quer calcular qual é essa relação V gama dividido por I gama. E isso vai ser igual à resistência de Thevenin. Prestem atenção no sentido desse I gama. I gama
está indo de baixo para cima, ele está indo do terminal negativo para o terminal positivo da fonte auxiliar. Ele está indo do nó B para o nó A. A corrente de curto-circuito, que a gente usou anteriormente, ela ia de A para B. Então, preste atenção nisso na hora de fazer os cálculos. Vamos começar fazendo o somatório das quedas e das elevações de tensão nesse caminho fechado mais da esquerda. Então, começando desse ponto aqui, a gente tem essa queda de 20.000 I. Vamos dizer que as quedas são positivas. Então, a gente tem mais 20.000 I e a gente tem essa queda sobre essa fonte de tensão controlada. Então, a gente tem mais 3 V gama igual a zero. De forma que a gente vai ter I igual a menos 3 V gama dividido por 2.000. Agora, vamos fazer o somatório das correntes que entram e que saem nesse nó superior aqui. A gente tem I gama entrando no nó, a gente tem saindo do nó esses 20I, e a gente também vai ter saindo do nó a corrente que flui sobre esse resistor de 25 ohms. A tensão, a diferença de tensão entre os terminais desse resistor vai ser igual à tensão dessa fonte de tensão V gama, já que os dois elementos estão em paralelo. Então, a corrente sobre esse resistor, a corrente que flui de um terminal para o outro desse resistor, é igual a V gama dividido por 25. De forma que a gente vai ter que I gama é igual ao somatório das duas correntes saindo, que é 20I, mais V gama dividido por 25. A gente já calculou que I é igual a menos 3 V gama dividido por 2.000. Então, vamos substituir I nessa equação aqui em cima. A gente vai ficar com I gama igual a 20 vezes menos 3 V gama dividido por 2.000 mais V gama dividido por 25. Então, I gama vai ser igual a menos 3 V gama dividido por 100 mais V gama dividido por 25. De forma que a gente vai ter que I gama é igual a V gama dividido por 100, ou seja, a gente vai ter que V gama dividido por I gama é igual a 100, e V gama dividido por I gama é igual a R de Thevenin. Então, a gente tem que a resistência equivalente de Thevenin é igual a 100 ohms. Mesmo resultado que a gente encontrou anteriormente, só uma forma diferente de resolver. Terminamos mais um vídeo de exercício e agora a gente vai ver mais um pouquinho de teoria.